Maranata, meus irmãos, tudo bem? Falem aqui comigo. Vamos meditar sobre o reino de Deus? Duas coisas. Primeiro, as citações que eu já fiz no vídeo anterior sobre literaturas, eu vou fazer aqui novamente. Primeiro, Escatologia Essencial, do Vitor Vieira. Segundo, O Rei da Páscoa, do Travis Snow. Terceira, Quando um Judeu Governar o Mundo, do Joe Richardson. Quarta, do Sinai a Sião, do Joe Richardson. Bem? Segunda coisa, se você não viu o vídeo anterior, vai aparecer no card aqui em algum lugar esse vídeo, porque a gente vai dar continuidade ao que a gente já começou a falar. Então é importante que você tenha visto antes, você poder entender melhor do que a gente vai tratar aqui. Beleza? Bom, vamos lá? Mateus, capítulo 24, versículo 8, diz assim: Tudo isso será o início das dores. Aqui, no versículo de 4 a 8, Yeshua Jesus começa a falar sobre os sinais que vão se apresentar nesse período, que é o período que nós estamos, o período do início das dores. Diego, como é que você sabe que não estamos em outro período, por exemplo, a grande tribulação? Por uma razão muito simples. Os sinais que Yeshua dá na grande tribulação estão relacionados, por exemplo, ao anticristo. Ele não foi manifesto, então a gente não está nesse período. E o outro período que ele falou é a volta dele. E não tem sinais que ele disse sobre a volta dele. Então, a gente sabe que está no início das dores. Quais são os sinais que Yeshua apresenta nesse período que ele chama de início das dores? Ele fala de falsos cristos, falsos messias, guerras e rumores de guerras, né? Nações entrando em conflito com outras nações, fomes e terremotos. Agora vamos pensar um pouco, né? Vamos meditar um pouquinho sobre isso, né? Que o Espírito Santo nos ajude. Pense bem, em situações, em um cenário onde há guerras, né? Há conflitos, no cenário de necessidades básicas não atendidas, fome, e no cenário onde há calamidades por conta da natureza, terremotos, é um cenário muito propício para que se levantem falsos messias, pessoas com um discurso de salvação, de resolução de problemas da humanidade, e esse discurso encontra espaço no coração das pessoas. Poxa, mas por que esse engano vai encontrar o espaço no coração das pessoas? Uma razão muito simples, irmãos. Um homem caído tem um coração naturalmente corrupto e enganoso. A gente vê isso, por exemplo, em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Diz assim: O coração é mais enganoso que qualquer coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Bom, com um coração naturalmente corrupto, com um coração naturalmente enganoso, e com essas situações, sim, vão ter várias pessoas que vão ouvir e, infelizmente, vão enveredar por esse engano. E aí a gente entra numa outra coisa que está dentro da obra de Cristo na igreja, né? Cristo dispensou sobre a igreja algo que vai nos ajudar a combater, a nos fortificar, nos fortalecer, nos edificar, para que nós sejamos aptos a não cair nesse engano. Que tipo de auxílio, o que ele colocou na igreja? Ele colocou 5 dons ministeriais. Vamos ler Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 14, que diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e espertezas de homens que induzem ao erro. Essa mentalidade, essa fragilidade de uma igreja infantilizada
é que pode colocar qualquer crente vulnerável ao engano de pessoas que se propõem a serem salvadoras do mundo, serem resolvedoras de problemas. Mas o desempenho dos 5 dons de Cristo na igreja faz o contrário disso, vai edificando a igreja, vai ajudando pela ação do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo nos dons na igreja, dando prosseguimento ao processo de amadurecimento na fé. Esse amadurecimento na fé, esse amadurecimento no conhecimento de Cristo, é que vai fazer com que a igreja esteja edificada, solidificada, entendida a respeito de Cristo, para perceber o que é engano e o que não é. Uma igreja infantilizada, ela vai ser uma igreja vulnerável a qualquer tipo de engano. E a gente já viu, o engano está solto, né, para enganar aqueles que são enganáveis. Mas uma igreja madura, edificada, fortificada pela ação do Espírito Santo nos 5 dons e na igreja, vai fazer com que esse conhecimento de Cristo nos dê percepção do que é engano, do que não é, daquilo que realmente está em Cristo, daquilo que não está em Cristo. E isso, irmãos, não é só a questão de falsos cristos caricatos, né? Às vezes a gente tem por aí pessoas que são bem caricatas, uma coisa muito óbvia de perceber, mas nem todos os enganos, como a falsificação de Cristo, vêm de forma caricata. Alguns outros enganos vêm de forma teológica, vêm de forma filosófica, vêm de uma forma que, na verdade, tenta diluir a pessoa de Cristo, tenta diluir quem é Deus em outras coisas, para que, por causa do engano do coração do homem, encontre acomodação e desvirtue a fé. Então, talvez você possa pensar em umas figuras meio caricatas que existem por aí, pessoas que se fazem de Cristo, se vestem, tentam falar, tentam imitar, tentam fazer algum tipo de ação que acaba ficando meio caricata. Não, irmão. Essas coisas meio caricatas talvez não nos enganem de forma tão fácil, mas filosofias bem elaboradas, teologias que parecem ser algo de Deus, isso é que é mais perigoso. E isso faz com que a gente entre num engano e nos desvirtue de Cristo. A gente precisa ser amadurecido na fé. A gente precisa da ação do Espírito Santo e a busca, né? A gente precisa realmente buscar muito o amadurecimento, o desenvolvimento da fé em Cristo, para que a gente não seja enganado por situações como essa. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude. Nós não queremos ser enganados. O cenário vai ser propício para que o coração corrupto seja enganado. Mas o oposto disso é obra do Espírito Santo na igreja. São os dons operando pela ação do Espírito Santo na igreja, para que nós estejamos amadurecidos no conhecimento do Senhor, amadurecidos na fé em Cristo, para que a gente consiga perceber o que é teu e o que não é teu, o que vem de Cristo e o que não vem de Cristo. Senhor, nos ajude. Nos ajude a não abortar o processo. Nos ajude a nos submeter ao treinamento, ao ensino dos 5 dons ministeriais que Cristo colocou na igreja. Senhor, nos ajude a termos a fé amadurecida necessária para tempos onde o engano está procurando lugar no coração para repousar. Nos ajude, Senhor, que nós te pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.